Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse vídeo estarei falando de coisas bem básicas, bem simples, então tentarei passar de forma bem rápida para a gente ganhar tempo. Enfim, falarei sobre Java Statements, Control Flow Statements, que no caso seriam if, else, externários, ou seja, vou executar determinado bloco de código caso uma condição seja atendida. Tranquilo? Tudo isso a gente já viu acima, né? Aqui a gente vai... E são coisas simples também da programação, não somente de Java. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Bom, a questão do if. O if, eu vou colocar uma condição. Se essa condição for atendida, meu bloco de código será executado. Neste caso, se número 5 maior do que 3, então meu bloco será executado. Tranquilo? É maior que 3. Vamos executar aqui. É maior do que 3. Tranquilo? Aqui é um exemplo bem simples, bem chulo de if, mas não há muito a ser feito. Aqui ele me retorna, eu fiz essa operação, ele vai me retornar um true ou false. Né? Esse true ou false será avaliado pelo if. Tranquilo? Por exemplo, se eu colocar ação 5 aqui, não é um booleano, ele não espera isso, então vai dar um erro, né? A gente pode ver aqui. Ele fala que não pode converter um inteiro para booleano. Então só fique atento a essas coisas. Mas se fosse algo assim, tranquilo, porque é um booleano, então ele vai aceitar, vai passar normalmente. Beleza? Outra coisa também é cuidado com isso aqui, ó. Você pode confundir como uma operação de igualdade, né? Eu estou comparando se x é igual a y. Na verdade, isso aqui seria... eu estou usando o operador de atribuição. No caso, vai dar um erro de compilação se eu fizer dessa forma. Né? Se eu fizer dessa forma, aí vai, no caso, a condição será correta. Mas aí a gente pode ver que tem um warning aqui, que é um código morto. Né? Então, ficar atento a esse sinal, esse condicional, para ele não ser usado dentro do if. Se ele for usado, fique atento a isso. Lembrando que dentro do if eu tenho que ter um retorno booleano. Então, a gente pode colocar ele de forma múltipla aqui. 5 é maior do que 1 e 5 maior do que 4. Então aqui eu tenho duas condições. Do lado de cá vai ser verdadeiro, de cá verdadeiro, então vou entrar. Tranquilo? Se fosse dessa forma, né? Aí já não sairia correto. Tranquilo? Então são coisas básicas que eu estou prolongando até de forma desnecessária por ser algo bem simples, né? Tranquilo? Então, voltando aqui ao estado inicial. Se 5 é maior do que 3, vou pintar isso. Agora, introduzindo else. Caso não, aqui está dando dead code porque eu fiz uma declaração implícita. Então, esse código do else nunca mais será executado. Isso é claro, né? É menor que 3. Mas nesse caso, eu vou pôr 2. Tanto que vocês viram como é uma declaração implícita, ela está constante os valores que eu estou passando, então ele está dando um warning que essa parte aqui nunca será executada. Tranquilo? Mas aqui é só um exemplo mesmo, para nós fixarmos. Então, é menor do que 3, ela entrou no else. Então, eu botei uma condição. Se essa condição for estabelecida, ele entrará no código, nesse bloco de código. Caso ela não seja contemplada, eu vou entrar no else.
Tranquilo? Aí eu também tenho ele composto, né? If true, else if false. Certo? Eu tenho um else if também. Eu posso ter um if com a condição, se for eu executo esse código. Eu tenho um else if, se não for ele vai avaliar novamente. Se estiver ok ele executa, se não ele passa para o próximo. E assim sucessivamente. E no final eu posso ter um else. Se não executar nenhum desses, no final tem um else, onde não vai ter nenhuma condição, eu entro nele. Tranquilo? Mas para esses casos aqui, a gente pode estar utilizando, por exemplo, um switch ou algo mais elegante do que fazer um monte de CL. Tranquilo? Isso aqui é claro, né? Bom, por fim, a gente tem um ternário. Vamos declarar um booleano. Teste. Então, vou pôr uma condição. 5 é maior do que 1. Se for maior do que 1, essa aqui é parte do ternário. Vou finalizar ele primeiro, para a gente falar sobre ele. A gente já falou em outras videoaulas, mas vamos fixar aqui. Bom, se 5 é maior do que 1, então, no caso seria meu bloco de código a ser executado, caso essa condição seja cumprida, seria true. Caso não, false. Tranquilo? Aqui novamente é código morto, né, dead code, porque meus valores estão constantes, então uma determinada condição nunca será alcançada. Tranquilo? Então, no ternário, primeiramente vou ter essa expressão aqui para a condicional, né? A condicional ela deve retornar, como foi falado no if, retornar um true ou false, um booleano, e será avaliado. No primeiro bloco aqui vou passar o meu bloco de código para caso seja verdadeiro essa condição. E aqui eu vou passar caso essa condição não seja estabelecida. Ou seja, aqui seria meu if com a condição. Caso seja verdadeiro, ele vai executar o if, né? Que seria o true. Caso não, ele executaria o else, que seria o false. Beleza? Então, pessoal, essa videoaula é só isso. É algo bem tranquilo, bem easy, né? Não tem muito o que a gente pode falar sobre esse assunto, mas caso tenha alguma outra dúvida e tal, deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa. Bom, pessoal, lembrando aqui outra coisa, deixa eu passar, mas outra coisa também é válida. Se eu fizer algo assim, 1 maior do que 2, eu quiser, a nossa condição. Então posso utilizar a indentação em vez de utilizar as chaves. Então, primeiro, segundo. Então, esse código aqui vai compilar normalmente. Eu não tenho as chaves, né? Que no caso me deixaria claro que eu teria um bloco de código composto, né? E neste caso, aqui também vai compilar porque eu estou utilizando a indentação aqui. Então, mesmo não utilizando as chaves, pela indentação ele entende que essa parte de código pertence a esse condicional aqui. Tranquilo?